Eita glória, povo abençoado, segundou e vamos segundar com a paz do Senhor, com devocional diário, com palavra de Deus, com oração. Eu vou orar por tua vida nesse dia de hoje. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o Salmo 68. Mas antes, já quero te pedir, deixa o seu like aí. Se você é novo por aqui, aproveita, inscreva-se e ativa o sininho. Isso é importante para que o YouTube te notifique sempre que postarmos palavra de Deus para abençoar a sua vida. Deixa os seus comentários. Eu quero interagir com você através dessa ferramenta, desta plataforma. Amém? Salmo 68, vamos continuar nossos estudos aqui nesse salmo, versículo de número 19, e também vamos ler o 20. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus da salvação. E a Jeová, o Senhor, pertencem as saídas para escapar da morte. Talvez no seu texto fale de livramento da morte. Hoje nós queremos falar sobre o Deus da salvação. Deus é Salvador. Mas quais são os reflexos, quais são as implicações desta verdade quando digo que Deus é salvação? Que Deus é o nosso Salvador, e não somente nesse texto, mas tantos e tantos outros que corroboram, que montam essa cadeia que vai sendo costurado versículos com versículos, mostrando, revelando o Deus que é salvação. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, o profeta afirma: e grande é o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois ele me vestiu da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Em uma linguagem metafórica, em uma linguagem conotativa, o profeta messiânico está dizendo que foi vestido de salvação, e quem deu essas vestes de salvação foi o Senhor, pois dele vem a salvação, pois ele próprio é a nossa salvação. O profeta Isaías, no capítulo 33, versículo 22, ainda diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. O profeta traz o prenúncio de um rei que vem para nos salvar, e é claro que isso é um apontamento para o Messias. No Salmo 62, versículo 1, o salmista vai cantar um hino dizendo que a minha alma espera somente em Deus, pois dele, diz o salmista, vem a minha salvação. A esperança, a confiança do salmista era no Senhor, pois sabia que do Senhor vem a salvação. O salmista ainda canta no capítulo 34, versículo 8, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus é Salvador. Salmo 25, versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E se a gente fosse buscar, vasculhar, encontraríamos tantos e tantos outros versículos de profeta, de salmistas, de cantores, homens e mulheres de Deus que apontam para o Senhor e vê Ele como Salvador. Pois dele vem a salvação, e tudo o que foi dito sobre salvação, sobre redenção, sobre o Salvador,
no Antigo Testamento são apontamentos, são sombras daquilo que vinha no futuro próximo, apontamentos e direcionamentos para a figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio trazer a salvação do Pai à humanidade, aos pecadores, aos perdidos. Foi Ele mesmo, Jesus, quem disse em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio como Salvador. Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele afirma que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele diz, do qual eu sou o pior. Ele se considera o pior dos pecadores, mas tem uma esperança. Cristo veio para salvá-lo, mesmo ele sendo o pior dos pecadores, mas ele tinha uma fé de que em Cristo ele encontrou salvação. É por isso que em Atos capítulo 16, versículo 30, perguntaram a Paulo e aos seus irmãos daquela comitiva que estava preso em cadeias, e houve aquele grande terremoto e as cadeias se romperam naquela cidade. Os prisioneiros se aproximaram de Paulo e perguntaram: o que fazemos para ter salvação, para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O carcereiro estava com medo de morrer a fio de espada, porque as cadeias se romperam e ele pensou que todo mundo ia embora, mas todo mundo ficou lá. O que é que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu, e não somente tu, mas também a tua casa. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 10, versículo 9, dizendo que se confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar com a boca, mas não só confessar com a boca, mas crer no coração que Cristo ressuscitou, isto é, crer na obra salvífica, na obra vicária. Morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado, vencendo a morte, vencendo o diabo, porque é o nosso Salvador. Somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. É o que está em Efésios capítulo 2. É uma questão de fé. Salvação é uma questão de fé. Cristo já fez a parte dele. Deus Pai já fez a parte dele. Deus Pai enviou o Filho aceitou, cumpriu a missão. Agora nos resta ter fé e acreditar que Cristo é o nosso Salvador, pois dele vem a salvação. Jesus assegura em João capítulo 5, versículo 24. Quem crê na minha palavra, quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vida eterna fala de salvação, passar da morte para a vida fala de livramento da condenação. E tudo isso diz respeito a um Deus que é Salvador, de um Cristo que trouxe salvação, resgatando-nos do pecado, da condenação eterna e nos colocando na vida eterna que há nele, em Cristo Jesus.
É por isso que em Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A nossa salvação é somente, exclusivamente em Cristo. Cristo é o único Salvador. Não existe outros caminhos que tragam salvação e vida eterna. Somente em Cristo. Por isso precisamos aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Quer tomar essa decisão hoje? Quer aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador? Você crê nesta mensagem cristocêntrica que está sendo pregada, que foi pregada aos seus ouvidos nesse dia de hoje? Então você vai orar comigo entregando-se ao Salvador. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Diga para ele: Deus, tu és a minha salvação e eu entrego a minha vida em tuas mãos, pois eu creio que tu tens salvação para a minha vida e para a minha família. Amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.